que alternativas, de facto, é que tem Trump para vencer o Irão? Não tem muitas. Não tem muitas. Quer dizer, vamos lá ver. Qual é o que é que se pretende? A gente tem Quais são os noção do que é que se objetivos? pretende, não é? E o que é que se pretende são basicamente duas coisas. Por um lado, controlar o tema nuclear, isto é, não o Irão comprometer-se a não construir armas nucleares ou ficar incapacitado para o fazer. Em vendo que o grau de incapacidade é sempre difícil de medir, e nós estamos a percebermos até disso pelas informações que chegam, de que boa parte daquilo que foi destruído há um ano, aqueles ataques às montanhas, poderá estar a ser recuperado ou reutilizado, ou, enfim, há lá obras naqueles túneis, portanto os satélites indicam isso. Até que ponto é que isso é um retomar do caminho que se aproximava do grau de perigosidade da construção de uma arma nuclear? Não temos a certeza absoluta, havendo a convicção de que, no que diz respeito ao regime, a sua determinação é mesmo ter arma nuclear. Neste quadro, é relevante notar uma notícia da semana passada, muito importante, que foi o acordo com a Arábia Saudita. Isto é, os Estados Unidos vão ajudar a Arábia Saudita a ter não arma nuclear, mas uma central nuclear. Pronto, fica sempre na dúvida porque é que países que estão sentados em cima de reservas infinitas de petróleo, quer dizer, infinitas entre aspas, precisam de ter uma central nuclear, mesmo se poderá dizer do Irão, naturalmente, que também tem esse projeto e que tem desenvolvimento, aí com colaboração dos russos, mas eu recordo-me que há muitos anos, uma vez numa conferência com estas coisas, nós andamos a discutir a arma nuclear, digamos, as armas nucleares naquela região há décadas. É bom não nos esquecermos disto. Numa conferência com o Luís Amado, que foi Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, ele dizia que quando um tiver, o outro vai ter. Portanto, é uma coisa que não é a mesma coisa que ter um Estado pequeno, como é Israel, a ter, supostamente, alegadamente, seguramente, uma arma nuclear. É algo completamente diferente, considerando as ambições globais, quer do Irão, quer da Arábia Saudita. Portanto, os Estados Unidos, no fundo, estão a dizer à Arábia Saudita, e há discussão sobre isto nos Estados Unidos, estão a dizer à Arábia Saudita: tens tanto direito a isto como têm os demais. A dúvida é saber se isto vai levar a algo diferente, até porque já há um Estado muçulmano, ou de maioria muçulmana, com arma nuclear, que é o Paquistão. O Paquistão estará mais próximo da Arábia, quer dizer, por natureza está mais próximo da Arábia Saudita do que do Irão, porque o Irão tem fronteiras, tem às vezes já recentemente teve conflitos, e são uns de um lado sunitas, do outro lado xiitas, ao passo que do lado com a Arábia Saudita é tudo sunitas. Mas a geopolítica não é só as religiões, nós não podemos achar que tudo se resume a isso, ou variantes das religiões. Portanto, temos o tema nuclear e temos outro tema, que é até que ponto é que o Irão mantém uma capacidade ofensiva grande no que diz respeito aos seus mísseis, já nem se fala dos drones. E aquilo que os últimos tempos, nomeadamente estas trocas de fogo, nos mostram é que os mísseis iranianos, designadamente mísseis balísticos, estão mais evoluídos e têm conseguido, enfim, uma fração pequena, mas têm conseguido escapar aos escudos de proteção, o que até ajuda a explicar porque é que houve 3 soldados americanos mortos recentemente na zona, porque houve um míssil que escapou e caiu, não é? Sendo que nesta frente há um tema também muito, que é o outro lado, que é como é que se garante a defesa contra este tipo de armamentos. Até porque estamos a falar de coisas diferentes. Uma coisa são os drones, outra coisa são os mísseis. Nos mísseis é diferente também se são mísseis balísticos, são mísseis de cruzeiro. Os mísseis balísticos são os mais difíceis de obter proteção. E há sempre a questão de saber a diferença de preço, digamos assim, entre um míssil ofensivo, sobretudo estes mísseis iranianos que são relativamente baratos, e mísseis sofisticados como os mísseis
que são disparados para os destruir, designadamente os Patriot, que são muitíssimo mais caros. Já nem se fala de mandar Patriots contra drones, está-se a falar, neste caso, mais limite, e sobre isto tem havido uma evolução enorme. Nós temos começado por assistir na Ucrânia, agora também estamos a assistir aqui, e isto levanta um outro tema, que é o tema de que margem real, que cartas tem Trump na mão para garantir que estes dois objetivos, que repara, eu não estou a falar aqui nem de mudança de regime, porque isso desde o princípio que não foi assumidamente um tema, era um desejo, uma vontade, digamos, um objetivo secundário, mas não era o... Apesar de terem eliminado as lideranças. Sim, mas ou de terem tentado. quer dizer, isso foi feito logo no início, havia a expectativa que pudesse desencadear uma revolução, mas não há aqui nada de radicalmente novo relativamente àquilo que é o modus operandi de Israel relativamente aos seus adversários. Repara, neste processo, o Hezbollah, o líder do Hezbollah foi morto, os líderes do Hamas foram todos mortos, e, portanto, é uma maneira de funcionar típica de Israel e, portanto, muitas vezes não é com a esperança de decapitar, com a decapitação, terminar de vezes com os regimes. Às vezes abala mais, outras vezes abala menos. No caso do Irão, o cabalot nem terá sido com um balanço muito, muito positivo. Mas, enfim, é sempre difícil fazer essa análise para já. Depois temos, do lado americano, um dos temas que tem vindo a ser discutido é saber se, e sobre isso ainda houve declarações de ontem do Donald Trump, é saber se o armamento que foi usado nestas campanhas não está a degradar os arsenais norte-americanos. Problemas de estoque de munições. Estamos a falar do estoque, do número de mísseis. O fabrico tem limites e há outro limite ainda, que é os Estados Unidos, como democracia que são e com presidentes com poderes limitados, não têm o dinheiro todo à sua disposição, não passam os cheques indiferentemente, precisam de ir ao Congresso para aprovar despesas. E na semana passada o secretário da Defesa esteve no Congresso a argumentar para ter mais dinheiro. Sendo que aí no Congresso também há novidades e não são muito boas para a administração de Trump, ou pelo menos não são muito boas para estes objetivos, que foi a morte de Lindsey Graham, um senador muito importante, um senador republicano muito importante e que tinha sido absolutamente, digamos, central nas negociações no Congresso e, sobretudo, eu diria que quer no apoio à Ucrânia, onde ele, a última viagem que fez, quase poucas horas antes de morrer, ele morreu de um ataque cardíaco, portanto foi uma morte súbita, foi precisamente, ele tinha estado em Kiev, e o outro é a defesa que ele fez da necessidade de intervir no Irão. Há um documentário que começaram a ser conhecidas imagens hoje, porque o funeral dele é agora, é por isso que o Netanyahu vai aos Estados Unidos e o Zelensky já está na Casa Branca. Estou ali a ver numa televisão, ou estava a ver há pouco numa televisão, já está a ser recebido por Trump, e portanto temos aqui uma situação de alguma, quer dizer, a mais manobra não é total para, por um lado, ter mais dinheiro e, por outro lado, conseguir adaptar rapidamente a infraestrutura industrial para o fabrico de mais equipamento. E outra coisa que nós falamos pouco, mas que seguramente algo está a acontecer, que é para fabricar outro equipamento diferente, como fizeram de resto os ucranianos, com o sucesso que nós estamos a conhecer. Portanto, aqui há limitações, porque há sempre algo que paira sobre os Estados Unidos, que é as obrigações, pelo menos genéricas, de defesa de Taiwan. E, portanto, a defesa da integridade de Taiwan, no sentido de não poder ser ocupado de um dia para o outro pela China, sendo que aqui em Taiwan é um triângulo, porque não é apenas Taiwan e a China, é Taiwan, a China e o Japão. E o Japão é muito vocal e tem um enorme interesse neste tema. E eu diria que não tem só o Japão e Taiwan, temos todos, porque Taiwan é a fábrica do mundo no que respeita aos chips mais sofisticados. Portanto, há aqui esta questão, o Trump diz não, que tem armas para sempre,
Não sei se tem, se não, e não sei quais são as opções no terreno. Porque uma coisa que também já se percebeu nestas operações é que, e às vezes nós temos tendência para esquecer isso, é que nós estamos, tal como na Ucrânia, a falar de territórios gigantescos. O Irão é muito grande. Portanto, Sim. é muito grande, tem muitos sítios, é muito montanhoso, tem muitos sítios onde se podem enterrar coisas, esconder coisas, e portanto, mesmo com muitos bombardeamentos e muitas operações, é difícil destruir completamente. Quer dizer, pode-se destruir as fábricas, as que não estiverem completamente enterradas, podem-se destruir alguns arsenais que não estão completamente enterrados, mas há sempre alguma coisa que sobra, e já percebemos que tem sobrado o suficiente para o Irão continuar a ameaçar o Estreito de Hormuz, e agora, e este também é uma novidade, que coloca mais pressão sobre a administração americana, a poder ameaçar também o Estreito de, eu nunca sei dizer bem o nome, pronto, aquilo que nós chamamos o Estreito que o Afonso de Albuquerque também procurou ocupar. Aliás, Babel era Madeb. Madeb, portanto, quando ele E foi não me para, saiu bem. quando ele foi para Hormuz, a sua primeira missão nem era Hormuz, era Aden. Aden, só que Aden era mais difícil do que Hormuz, ele não tinha tropas suficientes, a primeira expedição não tinha tropas suficientes, e portanto, porquê? Porque domina a entrada no Mar Vermelho. Uhum. O Mar Vermelho na altura era idêntico ao Golfo Pérsico, era um golfo sem outra saída senão aqueles estreitos. Agora o Mar Vermelho tem uma saída, tem uma outra saída, agora quer dizer, há 150 anos, que é o Canal do Suez, e neste conflito, quer dizer, reforçou-se uma tendência que já vinha de trás, no sentido de fazer com que a dependência digamos, da produção de hidrocarbonetos da zona do Golfo não esteja bloqueada pelo gargalo de Hormuz. Os Emirados construíram oleodutos diretamente para o Golfo, portanto, para o Golfo, que é para o Golfo não, para o, digamos, para o outro lado do canal do Estreito de Hormuz, e a Arábia Saudita para o Mar Vermelho, procurando com que o escoamento se passa por aí, o que aliás ajuda a explicar porque é que de repente não ficou tudo seco, porque não ficou, não é? Continua a haver escoamento, não nos níveis que estavam, mas continua a haver escoamento. Com o fecho deste segundo estreito, disse-se, mas então fica tudo outra vez fechado. Não fica, porque verdadeiramente continua a estar aberto o canal de Suez, só que se pensarmos que boa parte da produção daquela região vai para a Ásia, sair dali para dar a volta à África é um bocadinho demorado e complicado e caro, já aconteceu ao contrário, na crise de 73, nas primeiras crises, aliás, ainda começou antes disso com a Guerra dos 6 Dias, nessas crises foi a volta ao contrário, o canal fechou e o petróleo passou a ter que vir a dar a volta pela Rota do Cabo, não é? A rota do nosso Afonso de Albuquerque e Vasco da Gama, e nós em Lisboa tivemos muita consciência disso que estava a acontecer. Eu era miúdo na altura, no final dos anos 60, e de repente começamos a ver uns petroleiros gigantescos a vir para a Lisnave. Hoje já não há Lisnave, já não há petroleiros a vir para a Lisnave, mas a paisagem do Tejo mudou nesses muito. anos completamente com essa alteração. Agora, o petróleo, e sobretudo o petróleo daquela zona, vai sobretudo para a Ásia. Não quer dizer que vá todo, mas para a Ásia, porque há aqui uma geografia diferente. Dito isto, isto coloca uma enorme pressão também sobre a administração americana por causa das eleições de novembro. As eleições de novembro, diz-se, mas porque é que Trump está... quer dizer, os republicanos estão sempre, estamos a falar de centenas de congressistas e senadores, no total, que têm os seus lugares em jogo. Mas, independentemente disso, há algo que para Trump será sempre muito complicado. Acontece com muita frequência os presidentes perderem as maiorias digamos, a seguir às chamadas midterms, as eleições, não são intercalares, porque no caso do Senado é a renovação de um terço do Senado, no caso da Câmara dos Representantes é a renovação integral da Câmara dos Representantes. Os presidentes perdem as maiorias que têm, quando as têm, e depois ficam de alguma forma sujeitos ao partido da oposição. Num tempo de grande bipolarização e com Trump, isso pode ser bastante complicado para ele, sobretudo se ele perder as duas câmaras, o que não é impossível. Se ele perder, se os republicanos
perderem as duas câmaras, o que não é impossível de acontecer e está sob grande pressão, não apenas pela impopularidade desta guerra, não apenas por esta guerra de alguma forma contrariar a sua promessa eleitoral de acabar com as guerras todas, mas também porque esta guerra tem consequências na economia, sobretudo na inflação, e esse é um tema central nas, nas campanhas americanas, como de resto já tinha sido um tema na campanha dele, mas está a ser muito sensível. Se isto, o que é que vai acontecer não sabemos. É muito interessante seguir as eleições americanas porque de repente está a aparecer, de repente não é de repente, mas está-se a consolidar no Partido Democrata uma ala também populista e também de alguma forma extremista, portanto o que faz com que uma espécie de, quer dizer, ali são os que eles chamam-se democratas socialistas, mas têm bastantes características, estão a conseguir muitos lugares. É evidente que se houver muitos lugares e lugares mais disputados, isto pode ser mau para o Partido Democrata no sentido que perde eleições que podia ganhar. Isso já aconteceu aos republicanos que perderam eleições que podiam ganhar porque escolheram candidatos muito radicais. É muito interessante ver, porque isto ainda está muito indefinido, mas se o Presidente for para a segunda parte do mandato em minoria das duas câmaras, pode haver um processo de impeachment, é bastante, quer dizer, o estilo de governação nos Estados Unidos vai nessa direção e ele, sobretudo, não vai aprovar mais nada e não se consegue governar apenas por decreto presidencial, portanto fica aquilo que eles chamam lame duck. Ele parece algo indiferente a este seu destino, mas toda a gente está preocupada. O que me leva, finalmente, ao última questão, antes de irmos para cenários mais... eu nem falei das negociações, porque isso aí está tudo... Não há sinais de que alguma coisa mexa. Mas há um tema que também é relevante, e esse diz-nos respeito a nós, e hoje é segunda-feira, e hoje subiram o preço dos combustíveis, que é, com a maior instabilidade também no Mar Vermelho e no Estreito na zona, digamos, influência controlada, não diria controlada, mas sob a ameaça dos Houthis, o preço dos combustíveis, ou melhor, do Brent, já começou a subir, ainda está longe daquilo que são os valores Os 100, 110. dos 100, 110, ainda está, hoje de manhã estava a 80 e pouco, Sim. portanto, 80 e décimas, não sei se já subiu, portanto, não está longe disso. As previsões são sempre catastrofistas, já se fala, isto vai até aos 140, como foi quando foi a guerra da Ucrânia. Não sou quer dizer, nós já falámos aqui, já fizemos aqui até programas sobre porque é que não aconteceu a catástrofe do preço do Brent como tinha sido pré-anunciada, mas nós também aprendemos agora com esta crise em Portugal que não é só o preço do Brent que conta, é também o preço da refinação e particularmente para o consumidor final. Portanto, temos muitas peças a moverem-se nestes tabuleiros e talvez acabe por ser, como acontece tantas vezes, por ser a economia, que sobretudo em países em que os governos dependem da vontade popular, que acabe por ajudarem a forçar uma situação. Porque para todos os efeitos, isto podemos dizer isto com mais alegria ou mais tristeza, as opiniões públicas na Europa e nos Estados Unidos acham que tudo o que se passa para ali é muito longe, muito longe. E não têm a percepção do risco que tem, por exemplo, uma opinião pública israelita.